Eu vou falar algo hoje que muita gente não tem coragem de dizer. Existe uma pergunta que muita gente de fé tem vergonha de fazer para Deus. Por que eu? Por que eu continuo lutando? Por que continuo preso? Por que continuo vivendo no limite, mesmo orando, mesmo servindo, mesmo acreditando? Existe uma contradição silenciosa vivendo dentro de milhões de pessoas de fé. Elas acreditam em um Deus que promete abundância, que promete provisão, que promete que nada faltará. E mesmo assim, falta. Todo mês, todo ano, a mesma luta, a mesma conta no vermelho, a mesma sensação de que a bênção é para os outros. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Se Deus quer me prosperar, por que eu ainda estou aqui? Se eu oro, se eu dízimo, se eu sirvo, por que minha vida financeira não muda? Essa pergunta te persegue? Hoje eu vou responder, com honestidade, sem julgamento. Porque a resposta não está onde você está procurando. E quando você entender isso, tudo vai fazer sentido. Deixa eu te contar sobre um homem que eu conheço. Ele é cristão há mais de 20 anos. Nunca faltou um domingo. Dízima fielmente. Serve na igreja. Ora todos os dias. E está endividado há 15 anos. Ele já ouviu todos os sermões sobre prosperidade. Já declarou todas as promessas. Já fez jejuns financeiros, já tentou de tudo, e nada. Ele veio até mim envergonhado, porque sentia que a culpa era dele, que sua fé era fraca, que tinha algo errado com ele impedindo a bênção de chegar. Sabe o que eu disse para ele? Você não tem um problema de fé, você tem um problema de programação mental, que a fé sozinha não resolve. Ele me olhou como se eu tivesse dito um absurdo. Mas deixa eu te explicar. Fé move montanhas. Isso é verdade absoluta. Mas fé sem renovação da mente é como ter um carro potente com o volante travado. O motor funciona, a gasolina está cheia, mas você anda em círculos. A Bíblia não diz apenas, creia e prospere. Ela diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro a mente, depois a transformação. E aqui está o problema que ninguém nomeia. A maioria das pessoas de fé aprendeu a orar pela bênção, sem aprender a preparar a mente para receber. É como pedir chuva sem cavar o canal por onde a água vai passar. A chuva vem, mas não tem por onde entrar. Pensa na sua infância. Como falavam sobre dinheiro perto de você? Dinheiro é difícil. Rico é ganancioso. Humildade é viver com pouco. Quando o dinheiro vem, ele vai embora. Essas frases entram na mente de uma criança e viram crenças. Crenças viram filtros. Filtros determinam o que você vê, o que você aceita, o que você busca e o que você sabota. E a pessoa cresce, vai para a igreja, aprende sobre prosperidade, declara promessas. Mas lá no fundo, o arquivo antigo continua rodando. Dinheiro é difícil, não é para mim. Quando chega, desaparece. E o subconsciente sempre vence. Sempre. Não porque você é fraco, não porque sua fé é pequena, mas porque ninguém te ensinou a reprogramar o arquivo. Existe um versículo que a maioria das pessoas lê, mas não entende a profundidade. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Presta atenção nisso. Não diz como ora, não diz como deseja, não diz como fala, diz como imagina em sua alma.
Ou seja, como acredita profundamente, como sente que é verdade lá dentro. E isso é o subconsciente descrito na Bíblia milhares de anos, antes da psicologia existir. Você pode declarar abundância todos os dias, mas se lá no fundo você acredita que não merece, vai agir de acordo com essa crença, não de acordo com suas palavras. E Jesus confirma isso quando diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes. Presente, já recebido. Não esperando, não implorando, não desejando. Crendo. Essa crença não é intelectual. Ela mora no subconsciente. E o subconsciente não muda ouvindo uma vez. Muda por repetição, por prática, por experiência emocional constante. Napoleon Hill estudou mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas e chegou exatamente à mesma conclusão. O subconsciente não responde ao que você quer, responde ao que você acredita que é verdade. E mudar essa crença profunda exige um processo específico, consistente, silencioso. Um processo que vai além da oração automática, além das frases repetidas sem emoção, porque a raiz determina tudo. Uma raiz saudável produz frutos saudáveis automaticamente, sem esforço constante. Mas uma raiz doente continua produzindo escassez, mesmo quando existe muito esforço. A questão nunca foi apenas o quanto você luta. A questão é: qual raiz está alimentando sua vida? Uma mulher chegou até mim depois de anos lutando financeiramente. Ela era fiel, generosa, ajudava outras pessoas mesmo sem ter muito, mas o dinheiro nunca ficava. Quando vinha, sumia. Sempre uma emergência, sempre um imprevisto, sempre algo consumindo tudo antes de sobrar. Ela achava que aquilo era espiritual, que existia algum bloqueio invisível impedindo a bênção. Mas numa conversa mais profunda, ela me contou algo. A mãe dela repetia desde a infância: dinheiro na mão de pobre queima. Ela tinha 6 anos quando começou a ouvir isso. Décadas depois, o subconsciente dela ainda estava obedecendo aquela frase. Dinheiro chegava e queimava. Exatamente como ela aprendeu. Ela não era irresponsável. Ela era programada. Quando começou o processo de renovação, algo mudou. Não foi instantâneo, mas alguns meses depois, ela me disse uma frase que nunca esqueço. Pela primeira vez na vida, sobrou. Percebe? Antes de sobrar no bolso, sobrou dentro dela. Outro homem me marcou profundamente. Toda vez que começava a prosperar, se sabotava. Escolhia a parceria errada. Tomava decisões impulsivas. Gastava sem necessidade. Sempre perto da chegada, até descobrir a raiz. Quando ele tinha 12 anos, o pai perdeu tudo. E a mente dele gravou uma crença silenciosa. Quando você chega perto do sucesso, tudo desmorona. O subconsciente estava tentando protegê-lo, sabotando antes da dor chegar. Quando a raiz mudou, a sabotagem desapareceu. Não porque ele virou outra pessoa da noite para o dia, mas porque finalmente parou de lutar contra si mesmo. Existem 3 crenças específicas que bloqueiam a prosperidade em muitas pessoas de fé. A primeira: humildade é viver com pouco. Essa crença mistura espiritualidade com escassez, como se prosperar fosse pecado. Mas a Bíblia fala de Abraão extremamente rico. Fala de Salomão vivendo em abundância. Fala de José administrando a economia inteira de um reino. Deus não tem problema com prosperidade. O problema é colocar o dinheiro acima de Deus. Prosperar para abençoar outros é propósito. A segunda crença: eu não mereço. Essa é silenciosa, perigosa.
destrutiva. Ela aparece nas oportunidades que você deixa passar, nos valores baixos que aceita, nas decisões pequenas que mantêm você preso. Você merece prosperar, não porque é perfeito, mas porque foi criado por um Deus abundante. A terceira crença: quando está bom demais, algo ruim vai acontecer. Essa crença sabota justamente na chegada. Você começa a crescer, e em vez de receber com gratidão, começa a esperar a tragédia. E essa tensão cria exatamente as decisões que destroem aquilo que estava nascendo. Reconheceu alguma dessas crenças em você? Então escuta com atenção. A prática de hoje é simples, mas poderosa. Durante suas 3 respirações profundas, coloque a mão no peito e declare: eu renuncio à crença de que não mereço prosperar. Eu renuncio à crença de que dinheiro é escasso. Eu renuncio à crença de que humildade é limitação. Eu sou filho de um Deus abundante. Prosperidade nas minhas mãos abençoa outros. Eu recebo com gratidão e administro com sabedoria. O que foi preparado para mim está vindo. Depois escreva em um papel: a crença que eu renuncio hoje é. E escreva também: a verdade que eu escolho acreditar agora é. Faça isso por 21 dias e observe o que muda. Não apenas nas suas orações, nas suas decisões. Pessoas de fé não continuam pobres porque Deus as abandonou. Continuam pobres porque ninguém ensinou como preparar a mente para receber aquilo que Deus já separou. A oração abre o céu. A renovação da mente abre o canal. Os dois juntos são imbatíveis. Esse canal existe para ensinar os dois. Não apenas orar, mas renovar. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também está lutando em silêncio. E escreva nos comentários: eu renuncio. 2 palavras, porque hoje pode ser o começo da mudança da sua raiz. Esse canal não foi criado apenas para números. Foi criado para histórias reais de transformação. A sua história pode começar agora, e eu estarei aqui.